Olá, queridos casais, que alegria mais uma vez nós nos encontrarmos e nós vamos hoje refletir o quarto capítulo, Corações Confusos e Incertos. Às vezes nós vamos caminhando e diante das dificuldades, das tribulações, temos muitas vezes questionamentos, ficamos inseguros, incertos na nossa fé. É isto que vai acontecer e é o que nós vamos refletir neste capítulo. A presença de Deus misteriosa no nosso meio. Vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 19 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vamos percebendo na resposta destes discípulos de Maús, primeiro, a, a incerteza. A incerteza na fé. Eles, na mesma maneira que eles respondem dizendo: Olha, nós pensávamos que ele fosse o Messias, o libertador. Então, demonstra aí uma certa esperança, uma certa confiança, uma certa coragem. Mas depois, no segundo momento, eles vão mostrar algo de decepção. Porém, nossos chefes o entregaram e o crucificaram. E já faz 3 dias. 3 dias. Então, imaginemos a situação destes dois, uma situação assim angustiante, triste demais. Já faz 3 dias. Então, eles estão ali decepcionados, tristes, angustiados. Vão dizer, porém, algumas mulheres do nosso grupo foram de madrugada ao túmulo e disseram que não estava no túmulo e que viram anjos que teria ressuscitado. Alguns nossos também foram e viram a mesma coisa. Porém, não viram, ninguém viu Jesus. Então, é neste contexto de tristeza, de angústia, de fé, que eles vão relatar esta situação para Jesus. Amados irmãos e irmãs, esta confusão de fé, muitas vezes acontece na nossa vida, né? Na hora de decepção, na hora de dor, na hora que nós temos uma situação de doença, né? Por exemplo, de doença, você é um homem, uma mulher que participa, que reza, que tem fé, mas vem algo inesperado, uma doença, ou até mesmo uma morte de um ente querido. Normalmente a gente entra em parafuso e fica naquela. Mas eu rezo tanto, por que Deus fez isso? Por que aconteceu tudo isso conosco? Mas na mesma hora se diz, mas a gente acredita, tem fé na ressurreição e há uma certa confusão na nossa mente, no nosso coração. Isto também acontecera com os discípulos de Maús. Neste quarto capítulo, vamos ter uma frase do padre Henri Nouwen, que diz assim: Você é
único que não sabe o que aconteceu, eles então começaram a contar essa longa história, história de perda, história de informações misteriosas sobre o túmulo vazio. Pelo menos há alguém disposto a ouvir, alguém disposto a ouvi-los, falar sobre a sua desilusão, a sua tristeza, a sua total confusão. Nada parece fazer sentido, mas é melhor contar isso a um estranho do que refletir para si mesmo o que já se sabe. Amados irmãos e irmãs, nós ficamos assim angustiados, mas eles estão falando para alguém. Então, nós também devemos aprender, mesmo nas nossas confusões, falar, falar com o marido, com a esposa, nas nossas reuniões, porque Jesus vai ouvi-los para depois orientá-los. Nós também devemos falar de nossas decepções, de nossas angústias, de nossas tristezas. Mesmo nessas confusões espirituais, manter a nossa fé. Mesmo na dor, no sofrimento, manter a sua fé. E falar. Nós devemos saber abrir nosso coração junto à nossa equipe. Que vocês tenham uma ótima reunião. Que o Senhor os abençoe. Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.